Antes da gente ir pro intervalo, a gente tava comentando, o Matheus tinha dito, do vídeo que o Faustão acabou de postar, né? Foi um vídeo muito emocionante, que tá gerando uma comoção enorme e que, inclusive, ele fala, eu achei importante, assim, esse detalhe, ele disse da vontade dele conhecer o pai do doador, o seu José Pereira. Ele fala que ele quer conhecer pessoalmente. Olha. Porque ele falou da gratidão que aquele coração deu para ele ter uma nova vida. Porque ele considera que agora vai ser uma nova vida. Eu achei tão forte esse trecho. E eu acho que é forte mesmo, é o que ele está sentindo. Quando o Lucas Passinho falou que ele disse que o coração ele sente bater forte, eu acho que é o termo correto mesmo. Sim. Porque ele estava com uma insuficiência cardíaca severa. Então o coração dele não batia compassadamente com força. É literal mesmo. É literal. Forte, é bater de verdade. É como se... Sabe quando a gente fala, o coração está saindo pela boca? Não. Tá tão forte que está saindo. Então acho que forte também é essa gratidão que vem pela família, pelo próprio jovem, né, que acabou, enfim, perdendo a vida, né? Por esse jovem. E tem um outro detalhe muito interessante que o Faustão fala nesse vídeo, até por conta do que se falou na internet. Ele quis se posicionar e dizer, olha, que legal. tem muita gente falando besteira, falando vamos ver o bobagem. vídeo? Eu quero ver, vamos ver. Agradecer as manifestações de milhões de pessoas rezando, fazendo mandingas, torcendo pela minha recuperação. Estou com a voz ainda assim, porque eu fui entubado, mas está recuperando. Já estou andando, terceiro dia depois que eu fui operado. Esse gaioto é um monstro, não sinto nada, nenhuma dor, estou completamente recuperado. Para que todo mundo tenha a certeza do que é o transplante. Pra vocês terem uma ideia, dos 200 e poucos transplantes, 60 pessoas esperaram menos de um mês. Eu dei sorte também nessa fila. Outra coisa, fazer um agradecimento especial ao José Pereira da Silva, pai do Fábio, que teve uma grandiosidade incrível, uma generosidade absurda e proporcionou que eu continuasse vivo. Eternamente grato ao José Pereira da Silva, um homem simples que teve eu fico emocionado porque ele me deixou a chance de viver de novo. Agradecer ao Wellington, irmão do Fábio, a Jaqueline, a viúva, esses que eu tenho que agradecer. Essas pessoas das mais humildes que a hora que eu precisei, eles me deram um coração novo. Eu sei que a internet tem um monte de merda falando, os caras falam bobagem. Se eu tivesse preocupado com isso, eu não teria nem começado a minha carreira. Portanto, é você que gosta de mim, eu tenho que dar uma satisfação para você. É importante você saber que eu estou aqui muito emocionado, a recuperação é fantástica e agora é motivar todo mundo a fazer do país o primeiro doador de órgãos do mundo. Temos que conscientizar, não tem que ser obrigatório, tem que ser todo mundo a falar isso. Ainda estou com a garganta meio arranhada, que eu fui entubado, mas estou bem, mas muito disposto, já estou andando, mas só 3 dias. Só isso que eu queria falar para vocês. Um beijo, que Deus dê a vocês em dobro tudo que eu recebi, essa bênção. Eu volto a me comunicar com vocês que fizeram uma corrente, uma comoção absurda. Eu não acreditava que isso fosse acontecer. Eu já parei de trabalhar em televisão. Para mim foi uma tremenda surpresa. Mas especialmente o recado, de novo, é para o senhor José Pereira da Silva, pai do Fábio, um atleta, surfista, jogador de futebol, 35 anos, que teve morte natural, graças à imensa generosidade dele, do Wellington, irmão, da viúva Jaqueline. Eu estou vivo, vou agradecer sempre e eu espero um dia pessoalmente agradecer. É de uma generosidade que me emociona, me motiva. A única coisa que eu prometo é honrar a memória do seu filho, fazendo só coisas boas para você ter cada vez mais. Jamais esquecerei de vocês e vou um dia agradecer pessoalmente. Deus lhe pague por tudo que vocês proporcionaram para mim. Estou eternamente grato.
Tá todo mundo do mesmo jeito, né? Todo mundo emocionado. Sabe por quê? Porque a gente pensa. E se fosse o meu filho, o seu irmão, se fosse meu marido, nessa hora que você está perdendo, porque a maior dor é essa, é a da perda. Ainda mais um pai e uma mãe que enterram um filho. Não é a ordem natural das coisas acontecerem. E as pessoas olharem e falarem, não, a minha dor é gigante. Mas eu posso ajudar a salvar mais de quase 30 pessoas. Como eu vou ser tão egoísta? Mas, infelizmente, eu digo infelizmente porque isso ainda acontece. Algumas pessoas, na hora, nem sabem se aquela pessoa que fez a passagem gostaria de ser um doador ou não, porque as pessoas não comentam sobre isso. As pessoas não têm o hábito de falar sobre a hora que a gente parte. Parte esse corpo, no que eu acredito, esse corpo aqui fica, o resto continua. Sim. Dando continuidade dentro da crença de cada um, aquilo que a gente se propõe como, não matéria, mas como alma. E eu acho que essa família merece todo o reconhecimento. Eu até falei esses dias que, normalmente, existe uma lei que não se pode divulgar quem foi o doador. Eu acho o gesto do Fausto extremamente digno, da família do Fábio também, mais ainda, porque eles largaram a dor de lado deles. Mas as pessoas terem um pouco de responsabilidade, né? Porque, nesse caso, a família e o Fausto estão na mesma sintonia, mas às vezes isso não acontece com todos. Sim. Cada um reage de um jeito, somos todos seres diferentes. Então, que a gente, nesse momento de dor, a gente enalteça essas pessoas que têm um amor incondicional de fato, mas que a gente também tenha um pouco de responsabilidade, né? Sim. Fausto está fantasticamente maravilhoso. Tá. Ele falou, ele foi entubado. E foi estubado antes de ontem. Foi dias, domingo, né? Domingo? Estubou não, na foi segunda. Segunda que ele foi estubado. Ele foi retirado, então deixou de estar entubado, por isso estubado, tiraram. Então fica muito machucado. A corda vocal e tudo, e a garganta, e aqui ainda está aberto. Está cicatrizando. Então ele está num momento muito importante para ele. E ele parar, esse momento de olhar para ele, para poder falar para as pessoas, pensarem no ato de amor que é a doação de órgãos. Sim. E dar aquela satisfação, ele falou, para você que gosta de mim, que é o que me importa, isso é de uma grandiosidade, de um respeito para o público, porque ele entende o tamanho dele, e por ele estar ali, esse público que também colocou ele ali, né? Foi muito carinhoso, muito generoso do Fausto. No intervalo a gente estava falando que o último dia que Fausto gravou, aqui na Band, que gravou o programa todo, eu ia participar do programa dele, eu estava na coxia, que a gente ia gravar um outro. Ele já tinha gravado, estava 6, 7 horas gravando. As pessoas acham que a vida é assim, quem trabalha na televisão, é só glamour. Esquece o glamour. E ele estava 6, 7 horas já gravando. E eu estava sentada com a Eli, que é a minha camareira, e com a Tati, que é a minha cabeleireira e maquiadora. E aí eu estava no monitor, que a gente estava assistindo ele gravando, e estava o Tom Cavalcante naquele dia com ele, e outras pessoas. E eu falava para elas, mas gente, ele está tão estranho, ele está meio esverdeado. Sabe quando a pessoa está cansada? Sabe quando a gente fica meio verde, parece tanta canseira, que você já está assim no pó? E aí, o Tom Cavalcante falava com ele, e ele respondia, mas faltava energia. Logo depois eles falavam assim, olha, ele vai parar de gravar porque ele não está conseguindo. Eu falei, não, relaxa, não tem problema nenhum. Eu estava acabando de falar que ele está, de fato, cansado. E a gente via o Fausto já há um tempinho, ele andava, ele arrastava os pés, mas nem por isso ele deixava de estar lá trabalhando. Sim. Porque, vamos analisar friamente, se fosse o lado do dinheiro, ele não precisava se preocupar com isso. Se fosse o lado do sucesso, ele não precisava se preocupar com isso. Ele fazia por gratidão a todo mundo que acompanhou ele a vida toda. Sim. E os câmeras e tudo mais, a gente da equipe técnica também viam, era uma situação difícil para ele, não era fácil não. Isso não foi de um dia para o outro. Aos poucos a gente foi vendo, e ele que é sempre muito falante, mais fechado, mais caladinho, e acabava a gravação indo embora rápido, porque estava debilitado. Sim. Só que ninguém imaginava que seria tudo que depois a gente ficou sabendo. Desse tamanho, né? Nessa insuficiência essa magnitude desse problema de saúde. E, ao mesmo tempo, a grande solução, e volto a dizer no que eu acredito, eu particularmente, tudo tem um porquê na vida, mas um pra quê. Porque ele teve, para que ele pudesse, talvez, ser um porta-voz agora de algo tão maior do que a gente poderia imaginar. Porque a gente pensa que quem tem doença são algumas pessoas e todos estamos vulneráveis a absolutamente tudo.
Então, a partir de agora, a gente começa a pensar também, olha, foi o Faustão, mas quantas outras pessoas estão na fila à espera de também uma outra oportunidade de viver? Então, vamos pensar em falar para as pessoas que a gente gostaria de doar, cada um da sua forma, dentro da sua religião, porque existem religiões também que não permitem, a gente tem que respeitar isso também, mas falando abertamente para as pessoas, porque já pensou, tem coisa melhor? A gente saber que a gente partiu, mas a gente deixou aqui um legado de vida, oportunidade de vida para as pessoas? A gente partiu e deixou vida, né? É lindo, É lindo. o que ele fala, é a oportunidade de viver de novo. E é muito emocionante, eu acho que foi muito legal você destacar esse ponto sobre, nesse momento, que é um momento tão delicado, ele vir ter essa preocupação não só com o público, mas com a família e com a mensagem, que ele se torna um verdadeiro embaixador de algo que é uma mensagem tão forte que é a doação de órgãos, né? A Band fez uma campanha muito linda desde o começo, mas ele agora como porta-voz, de fato é um exemplo de vida que vai ter uma nova etapa a partir desse novo coração. Ele sempre falou de quanto que era importante a gente falar de doação de órgãos, mas quando você vive aquilo é outra história, né? Um beijo pro Faustão, pra Luciana, pro João, pra família inteirinha. E não tenha pressa de voltar. Vai quietinho, porque a gente é ligado no 440, mas tem que seguir a recomendação médica. Fica aí, joga um xadrez na internet, faz alguma coisa, assiste televisão. Assiste a gente. Mas sossega seu facho, viu, Fausto? E um beijo à família do Fábio também, que teve ali um ato nobre e que a gente tenha cada vez mais famílias que também façam isso. Embora o Brasil esteja entre os principais países que fazem mesmo a doação de órgãos e transplantes, mas que ainda a gente pode melhorar bastante. Podemos ser o né? número 1. Verdade. Vamos ser.